Estamos estudando sistematicamente o livro de Mateus, portanto você que já sabe disso, sabe inclusive qual capítulo nós estamos, mas aqueles que não estão conosco acompanhando a nossa série de sermões, para vocês eu digo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, do verso 16 ao verso de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo número 6, do verso 16 ao verso de número 18. Vou proceder à leitura, os irmãos acompanham. Diz assim o texto bíblico: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Meus amados irmãos, não sei quantos já tiveram oportunidade de viajar para um outro país. Talvez você já tenha experimentado isso, vivenciado isso. Turistas que vão para outro país, com uma cultura totalmente diferente, sentem falta de uma coisa específica: a comida da sua terra natal. Principalmente se passar um bom tempo, porque eles estão acostumados com aquele tipo de comida, e eles sentem saudade de casa, e eles ficam, não no sentido literal da palavra, mas no sentido metafórico, doidos para chegar em casa e comer aquela comida que lhe é peculiar. No nosso caso, somos brasileiros, a nossa comida é bem típica, né? Arroz, feijão, carne, batata frita, e se você for baiano como eu, farinha. O jejum nos faz entender uma realidade. A realidade de que a comida que nós temos não diz respeito à comida desta terra. A comida para nós é a comida dos céus, porque nós somos cidadãos dos céus, nós somos moradores da pátria celestial, e aqui nós estamos como peregrinos. Então a nossa comida principal como filhos de Deus não é a comida dessa terra, e o jejum nos faz entender essa verdade, pois a prática do jejum faz com que nós venhamos negar de forma proposital a comida dessa terra para nos deliciarmos com o banquete celestial. É essa a ideia do jejum. Jejum não é simplesmente se abster de comida, porque isso seria uma dieta. Mas o jejum bíblico é quando você deixa de comer fisicamente para comer uma comida espiritual. É quando você deixa de se alimentar fisicamente para se alimentar do maná celestial, que não é físico, e isso vem através de uma prática devocional, oração, leitura da palavra e se voltando então para Deus. Nós já vimos que o Senhor Jesus mantém um padrão no ensino dele, e ele falou sobre o dar esmolas no capítulo 6, no início do capítulo 6, ele falou sobre a oração, e agora ele fala sobre o jejum. E essa tríade está dentro da mesma relação. Nós não devemos agir de forma como os hipócritas, os fariseus, agiam, que tinham a intenção de ser notado pelos outros. Mas nós precisamos fazer para Deus e não para o outro. Então a nossa relação de fé não é o outro, mas o Senhor Deus. E então o jejum encerra essa tríade de devoção particular do culto do judeu a Deus, na época do Antigo Testamento e até mesmo no período do Novo Testamento, quando os judeus então praticamente tinham esse tripé: jejum, oração e esmolas. Nós temos a oração que é combinada com o jejum, e é por isso que falamos sobre a oração do Senhor, é por isso que o Senhor nos ensinou como orar, é por isso que Ele disse como nós não deveríamos orar, e logo depois Ele fala sobre o jejum,
porque uma realidade vem concomitante com a outra. E quando as duas estão combinadas, nós entendemos o propósito da oração associado ao jejum e entendemos que isso é uma busca por Deus. E é pensando nisso que nós vamos meditar hoje à noite sobre o seguinte tema: jejum, o deleite e a busca por Deus. Jesus está aqui reorientando mais uma prática espiritual que pelos fariseus havia sido distorcida. Na lei de Moisés só existia um dia no ano que ela prescrevia o jejum, era o dia da expiação. Então, nos 365 dias, vamos colocar assim, né? Lógico que o calendário judaico era diferente, mas para que você possa entender, existia apenas um dia no ano pelo qual Deus ordenou no Antigo Testamento que o jejum deveria ser realizado. Você encontra isso em Levítico capítulo 16, verso 29, que era o dia da expiação. E a expressão lá é a aflição da alma, afligireis a vossa alma. E ali era um jejum obrigatório, toda a comunidade de Israel teria que jejuar. Mas os judeus, especificamente depois do exílio, eles começaram a jejuar dentro de uma prática religiosa mais constantemente e de forma obrigatória, o que não havia sido obrigado pelo próprio Deus no Antigo Testamento como uma regra específica de um dia específico, de uma obrigatoriedade. Portanto, nós encontramos, logo depois do exílio, os judeus jejuando na segunda e na quinta-feira. Semanalmente, eles jejuavam 2 vezes. Um livro chamado Didaquê, que é do período pós-apostólico, é um dos primeiros documentos da igreja cristã, falava exatamente que eram esses 2 dias. Mas existe um relato bíblico, se você quiser anotar para verificar depois, em Lucas, no capítulo 18, no verso 12, quando o fariseu está orando, e na parábola Jesus está contando, dizendo que o fariseu diz o seguinte: eu não sou igual esse publicano, porque eu jejuo 2 vezes por semana. O que era muito próprio. Jesus está falando de algo que fazia parte da religiosidade dos judeus naquela época. A semântica da palavra, como eu disse, com base em Levítico, de jejum, é afligir a alma. Portanto, jejum é uma atitude exterior que exprime um sentimento e uma atitude e uma disposição interior. Portanto, a ideia é, se você jejua simplesmente por jejuar, pensando nos aspectos exteriores, mas a sua alma não é afligida, você não entende o que significa jejum, e a sua alma não está conectada com Deus, então você está com aspectos exteriores de religiosidade e está longe do propósito do que significa o verdadeiro jejum. Portanto, o jejum é se conectar com Deus, é quando a alma está aflita e quando você aflige a própria alma. Não é simplesmente uma aflição do corpo, não é um autoflagelo. Não é assim que nós pensamos que deve ser o jejum. Portanto, o jejum é uma humilhação de forma espiritual debaixo da potente mão do Senhor, para que o Senhor então nos eleve à presença dele, para que possamos ser fortalecidos pela graça e pela misericórdia do Senhor. É uma contrição para que nós venhamos negar a nós mesmos e nos voltarmos mais para Deus. É negar comida ao corpo para que a alma seja alimentada. Portanto, o jejum tem um aspecto muito próprio da vida cristã, porque é uma forma de colocarmos o Senhor acima de todas as coisas. Aqueles que estiveram aqui no domingo anterior e acompanharam a exposição da oração dominical ou a oração do Pai Nosso, vão lembrar que o Senhor Jesus Cristo, ele então nos ensinou como orar, e na sua oração tinha 6 petições. As 3 primeiras que fazem referência ao reino de Deus, à justiça de Deus, e as 3 últimas às nossas necessidades. O jejum, portanto, faz com que nós venhamos reorientar a nossa vida com base na oração dominical. Em que aspecto? Eu deixo a minha necessidade para segundo plano,
a fim de buscar as causas do Senhor, a fim de me envolver com a presença de Deus. Portanto, jejum não é simplesmente eu vou jejuar para que Deus me dê algo, no aspecto material, físico, dentro do aspecto de uma necessidade minha. É se aproximar de Deus para ter Deus, e não para ter algo de Deus. Portanto, o jejum é se aproximar do Senhor, negando aquilo que é próprio à nossa necessidade. E o interessante é que na oração dominical, as 3 primeiras petições: santificado seja o nome do Senhor, seja feita a vontade do Senhor, e o reino do Senhor venha, sendo a segunda e a terceira que eu só mudei aqui de ordem. E depois nós encontramos a quarta, que diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E a primeira, portanto, dentro das nossas necessidades, é a necessidade de pão, a necessidade de mantimento, de provisão. E quando nós deixamos de nos alimentar, propositalmente, nós estamos dizendo: Senhor, colocamos a nossa necessidade para segundo plano, para que então nos voltemos ao Senhor e nos consagremos ao Senhor através da oração, através de uma negação, porque eu reconheço que o Senhor é soberano sobre a minha vida, e o Senhor é sublime sobre a minha vida, e o Senhor tem a primazia na minha vida. Portanto, eu nego a mim os prazeres que são naturais e comuns, não há nenhum pecado nisso. A comida foi algo dado pelo Senhor Deus, é um dom de Deus, mas eu nego tais realidades ao meu corpo durante um breve período de tempo, para que eu possa dizer a mim cada vez mais que eu vivo da palavra do Senhor, da palavra que procede da boca do Senhor, e não somente de pão, conforme o próprio Senhor Jesus disse a Satanás. Portanto, não basta que nós venhamos deixar de comer por um breve período de tempo. Nós precisamos associar ao jejum a oração, porque é assim que nós vamos entender o propósito do jejum, que é mortificar o eu, mortificar a carne, a fim de vivificar o espírito na presença do Senhor e em comunhão com o Senhor. E tudo isso está em conexão com o próprio capítulo 6, quando nós encontramos no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E interessante é quais são essas demais coisas. O Senhor Jesus está expondo aqui no capítulo 6, que os homens ficam ansiosos com o que eles terão no dia de amanhã, em relação àquilo de comer, de vestir e beber. Então a ideia é, as minhas necessidades do dia de amanhã, como eu poderei suprir as minhas necessidades do dia de amanhã? E então o texto bíblico está em conexão, está dentro do contexto. O contexto posterior está dizendo o seguinte: o jejum traz a prática de tal realidade: negue a si mesmo, não se preocupe com o dia do amanhã, não se preocupe com o pão, mas se preocupe em confiar em mim. Confie em mim. Por quê? Isso o próprio Senhor Jesus falando, e ele era Deus, e ele está falando em nome do Pai, como representante do Pai, e ele está dizendo: o vosso Pai Celeste sabe do que vocês necessitam, antes mesmo de pedir. Então, negue a si mesmo dia após dia, e então, quando você deixa de comer, você está mostrando isso na vida prática. Portanto, o contexto do Sermão do Monte aponta para tal realidade, para o significado do jejum, quando nós entendemos que as nossas necessidades, elas não devem ter a primazia na nossa vida. E o interessante é que logo depois desse texto vai dizer o seguinte: aonde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. A ideia é que, se nós nos apegarmos às coisas dessa terra, o nosso coração estará exatamente nas coisas dessa terra. Mas quando nós abnegamos o nosso direito próprio e comum, quem é que naturalmente fica sem comer? Só se comeu bastante e está com crise de consciência e depois quer parar de comer, né? Mas naturalmente nós comemos. Por quê? Porque comer é bom. Comer é muito bom. E então, o jejum não é obrigatório. Alguém, ele simplesmente entende o seguinte: eu me coloco em uma disposição própria para buscar a Deus. E você pode buscar a Deus sem o jejum. Não há problema nenhum com esse aspecto da vida cristã.
Só que quando nós desejamos mais o Senhor Deus, nós então colocamos as nossas necessidades em segundo plano, e então nós queremos buscar mais a Deus, e nós queremos então nos livrar cada vez mais daquilo que nos prende a essa terra. E o próprio Senhor Jesus disse, ainda dentro do contexto, que nós não temos como servir a dois senhores: o Senhor dessa terra, que é Mamon, as riquezas, ou ao Senhor Deus. E então, ou nós vamos aborrecer de um, amar o outro, ou haveremos de nos devotar a um e negar o outro. Portanto, nós precisamos entender que aqui é questão de matéria e a questão espiritual, a questão de olhar para o céu ou olhar para as coisas dessa terra. E quando nós olhamos para as coisas dessa terra, nós mais nos desapegamos do céu. E quanto mais nós olhamos para o céu, mais nós nos desapegamos das coisas dessa terra. Portanto, o jejum é simplesmente uma mensagem que nós passamos para nós mesmos, que a nossa confiança e esperança está exclusivamente em Deus, que o nosso alimento máximo é a palavra do Senhor, é o próprio Deus. Portanto, o jejum não é simplesmente afligir a alma, jejum é se alimentar de Deus, dentro desse entendimento de que nós estamos perdidos sem o Senhor Deus, e essa vida aqui na terra é uma vida na qual há sofrimento, mas ainda assim nós queremos o doador da vida, nós queremos o Senhor mais do que a própria vida. Portanto, no jejum nós precisamos entender o equilíbrio que deve existir entre o pôr e o retirar. Por que eu estou falando isso? Porque os judeus, eles estavam fazendo o seguinte: eu jejum, mas como eu vou mostrar para o outro que eu estou jejuando? Eu vou tirar uma aparência física bela. No nosso contexto, se fosse hoje, iria dizer mais ou menos o seguinte: Jesus dizendo, quando você for jejuar, não vá aparecer diante dos outros sem maquiagem, sem batom, sem escovar os dentes, com o cabelo todo bagunçado. Aí alguém vai olhar assim e falar bem assim: o que é que está acontecendo com você? Eu estou jejuando. Antes, ponha maquiagem, batom. A ideia é, ponha uma aparência natural e comum. Se você quer retirar a comida, ponha outra coisa. É a questão do equilíbrio entre pôr e retirar. E isso mostra exatamente o equilíbrio da vida cristã. Porque se você põe uma aparência externa, você retira um aspecto interno. Agora, se você tira um aspecto interno, você coloca uma aparência externa. Com isso, o que eu quero dizer é o seguinte: se você coloca no seu coração, se você retira do seu estômago uma comida, e se você retira toda a prepotência, todo o orgulho de dentro, então você vai colocar uma aparência externa que não procure demonstrar isso, porque você não quer mostrar que você é melhor. Agora, se você coloca algo, se você retira algo externo, é porque você está colocando algo no seu coração, algo que é pecaminoso. Você está colocando orgulho, você está colocando uma vida que não é condigna com o Evangelho. E quando eu estou falando colocando, eu estou falando aqui dentro da perspectiva de pessoas que são cristãs, porque Jesus está falando sobre os discípulos. Não sejam como estes que fazem assim. Então Jesus está mostrando que os discípulos deveriam agir de forma diferente, e eu estou pregando para crentes. Então cristãos que pecam nesse particular, eles colocam dentro do coração aquilo que não é próprio de um coração regenerado, e é isso que eu quero falar entre o equilíbrio de tirar e pôr. Nós precisamos entender isso. O jejum, ele nunca se baseia em mérito. O jejum nunca é meritório. O que eu quero dizer com o jejum meritório? É aquele que é feito com base nos méritos pessoais, que busca o favor de Deus. Como alguém que fala bem assim: Senhor, o Senhor está vendo, eu estou jejuando, olha, o pessoal da igreja nem jejua. Eu estou jejuando, Senhor, me dá o que eu peço. Então alguns pensam que jejum é, eu vou afligir, vou ficar sofrendo para Deus ver minha aflição e então Ele vai me socorrer. Esse é o jejum meritório. Você quer
que Deus lhe responda a sua causa com base nos seus méritos, com base no seu próprio jejum. É como uma criança, que quando você fala bem assim: meu filho, você não vai ter videogame hoje, meu filho, você não vai sair para brincar. Aí o que é que ele faz? Ele fica emburrado. Aí você fala: meu filho, vai comer. Não, não quero comer. Aí ele não quer comer, por quê? Porque ele quer ganhar de você o que você não está dando para ele. Então não pense que Deus é assim, como um outro garotinho, sem ser esse garotinho lá da sua casa, que depois que foi indiciado aí na política, ele ficou fazendo greve de fome. Para quê? Para chamar a atenção das pessoas e para que as pessoas dessem para ele o que ele queria. Então o jejum para com Deus não funciona dessa forma. Vou fazer greve de fome, vou chamar a atenção de Deus, vou afligir a minha alma para que então Deus possa vir ao meu favor e dar aquilo que eu estou pedindo, responder à minha causa. Entenda que jejum jamais foi e jamais será para provar a Deus alguma coisa. O próprio Senhor Jesus disse que nós não precisamos orar de forma repetida, porque o Senhor já sabe o que nós temos necessidade antes mesmo de nós pedirmos. Então não é com base na vã repetição, não é com base no que nós pedimos, não é com base no jejum. Então não jejue para provar a Deus que você é alguma coisa ou espiritual, mas fazendo um trocadilho, jejue para provar Deus, no sentido de experimentar, apenas como trocadilho, como o Salmo diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então nós precisamos entender que o jejum é deixar de comer para experimentar a presença de Deus, para provar o amor e a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas, para desfrutar desse amor. É assim que o jejum deve funcionar. Portanto, antes de ser com base para receberem algo, que seja com base na glória de Deus, que seja com base na oração dominical, para fazer a vontade de Deus, para que o reino de Deus avance aqui na terra e para que o nome do Senhor seja santificado cada vez mais nas nossas vidas. Quando os hipócritas jejuavam, eles desejavam ser vistos pelos outros. O verdadeiro desejo do cristão é se alimentar de Deus e não ser percebido por outros. Portanto, aqui nós encontramos Jesus trabalhando com a reorientação do nosso desejo. Qual é o seu desejo? Se o seu desejo for viver na vida horizontal e o seu jejum tem a ver com alguém, então você ainda não entendeu qual o verdadeiro sentido do jejum. É por isso que Jesus diz que nós devemos jejuar em segredo, e o nosso Pai que vem em secreto há de nos recompensar, há de nos abençoar. Portanto, eles ficavam com o estômago vazio, mas o coração também estava vazio da graça e da misericórdia de Deus, porque eles tinham a intenção de serem percebidos pelos outros, serem notados pelos outros. E nós não podemos de forma alguma viver um cristianismo que é vivido debaixo de holofotes, aonde o outro precisa perceber o que eu estou fazendo, para que então eu me sinta realizado naquilo que eu estou fazendo. Porque o próprio Senhor Jesus disse: se vocês desejam isso, é isso que vocês vão ter. Nada mais do que isso. Se vocês desejam ser vistos pelos outros, vocês ganharão o que vocês estão procurando, ser notado pelos outros. Somente isso, mais nada. Portanto, a ideia é: o que a sua alma deseja é o que você tem. Se você deseja os aplausos dos homens, é isso que você vai ter e nada mais. Mas se você desejar Deus, o seu jejum vai lhe dar mais de Deus. A sua vida vai ser vivida debaixo da orientação e do governo do Senhor Deus. Mateus capítulo 6, verso 16, o Senhor aqui nos ensina que aquilo que nós amamos é aquilo que nós conseguimos. É aquilo que nós lutamos para alcançar, é aquilo que nós fazemos. Os judeus amavam ser vistos pelos outros, portanto eles conseguiram exatamente isso. Não é isso que vocês querem? Então vocês vão ter isso. No jejum cristão, da mesma forma, se você jejua adequadamente e você ama o Senhor Deus e você quer o Senhor Deus, é exatamente isso que você vai ter. Portanto, é essa a regra de Deus. Se você quer viver aqui na terra com outros olhando para vocês, ou olhando para mim,
para que eu seja engrandecido, notado, observado, visto e enaltecido por outros, é isso que vamos ganhar, e somente isso, e isso ainda será a nossa destruição. Mas se nós quisermos a recompensa de Deus, então nós vamos buscar da forma correta a Deus, e o Senhor Deus há de nos recompensar. Portanto, entendam que o jejum é a fome por Deus, e os judeus, os fariseus, tinham fome pelos aplausos dos homens, e nós precisamos entender essa relação na nossa vida cristã, e se nós desejarmos as coisas daqui dessa terra, nós teremos somente as coisas dessa terra. É por isso que o texto fala logo em seguida: onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Esse é o verso logo em seguida, o verso 19, que nós vamos estudar na semana que vem. Portanto, nós precisamos entender que o que Jesus está dizendo aqui é que aquilo que você busca é o que você encontra, e você não vai encontrar nada mais do que o que você busca. Jesus, portanto, nos ensina que nós devemos ir e jejuar em secreto. Agora fica a pergunta: Jesus então está condenando o jejum coletivo? Ele está dizendo que é para jejuar em secreto, que ninguém pode saber. Então, quando alguém fala: olha, meus irmãos, vamos jejuar hoje todos nós juntos? Vamos. Jesus está condenando isso, porque ele está dizendo que é para ninguém saber. Então, se você for jejuar, você não fale para ninguém. Lógico que não é isso, porque não é esse mesmo ponto em relação à oração. A gente interpreta o contexto, a gente interpreta o texto dentro do contexto. E nós já estudamos na oração que quando o Senhor diz que nós devemos orar em secreto, isso não exclui a oração pública. A intenção do coração é que vai mostrar a intenção daquela oração pública. Então, se alguém tem a intenção de ser visto, de ser notado, então ele deve evitar a publicidade. Ele vai lá lutar contra essa questão e orar em secreto. Agora, nada exclui o jejum coletivo. Inclusive a igreja de Antioquia, em Atos dos Apóstolos, o texto diz que eles jejuavam coletivamente e depois eles impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e então consagraram eles à atividade missionária e dispensaram eles para que eles fizessem as viagens missionárias. E o texto está falando que a igreja jejuava coletivamente. Então a ideia é que não há nada de errado no jejum que até outras pessoas saibam. Nós temos, e eu já vivi muito assim, né? Quando eu jejuava há algum tempo atrás e eu agia erroneamente, eu ficava assim: deixa eu esconder de todo mundo que eu estou jejuando, deixa eu esconder. Por quê? Porque a gente sempre tende a olhar para esse texto e ver essa natureza, né? Não, tem que jejuar e tem que esconder, ninguém pode saber. Só que eu gostaria de dizer o seguinte, que é praticamente inevitável a pessoa saber que você está jejuando. Por quê? Porque se você tiver na sua família, sua esposa, seu cônjuge, a pessoa mais próxima vai saber que você está jejuando, né? E se alguém lhe oferecer algo, isso acontecia muito, né? A pessoa chega assim e fala bem assim: come. Aí você: não, obrigado. Aí você ficava com medo de falar: não, come. A pessoa: come. Você: não, obrigado. Come. Não, obrigado. Você está jejuando? Aí você descobriu, né? Não queria falar tal. Então assim, não há problema nenhum em a pessoa ver. E John Piper fala até isso, que o problema não é ser visto, mas fazer para ser visto. Então quando você estiver inclusive orando, não tem problema nenhum em as pessoas lhe virem orando. Se você estiver jejuando, se você for num restaurante orar: ah não, o Senhor disse que eu tenho que orar em secreto, então eu não posso orar em lugares públicos. Não, não é isso. Inclusive isso vai incentivar outros a viver uma vida cristã que seja condigna do Evangelho, de dedicação nas práticas espirituais. A grande questão é da motivação. O que é que está no coração? Qual o desejo da sua alma? Ser notado? Então, se a intenção e o seu desejo é ser notado, isso é diferente de ser visto pelos outros, ao invés de nos colocarmos à vista dos outros. Há uma grande diferença nessa relação. Então, nós precisamos entender o que acontece se alguém souber que eu não estou jejuando ou orando.
eu acho que vai ter algum problema na minha imagem. Se a pessoa não souber que eu estou jejuando ou orando, eu acho que a minha imagem vai estar um pouco danificada diante do outro. Se nós pensarmos assim, nós já perdemos todo o propósito do jejum e da oração. Nós precisamos entender que o propósito do jejum e a oração não é viver na vida horizontal, na relação com o outro, mas sim na nossa relação com Deus. Então, se a resposta for o que o outro vai saber, se eu ficar preocupado com o outro, ou até mesmo pensar o seguinte, eu vou ficar descontente se o outro não souber, se a resposta for sim, então eu perdi o sentido e o propósito do jejum e da oração, porque o jejum e a oração é exatamente o contrário, não é ficar descontente com algo, é ficar alegre e contente, porque estamos nos aproximando mais e mais do Senhor Deus. Portanto, nós precisamos entender que esses versos estão nos testando quanto às nossas motivações, quanto à motivação do nosso coração, para saber aonde está o nosso coração. O nosso coração está na presença de Deus e desejoso por estar mais ainda na presença de Deus, ou o nosso coração está nos aplausos dos homens? O contexto vai mostrar exatamente esse aspecto do coração e do tesouro. Se o nosso tesouro for essa terra e os homens, então nós vamos desejar as coisas dessa terra e os homens, os aplausos destes. Mas se nós pensarmos nos céus, o nosso coração estará realmente no céu, desejoso pelo alimento do céu. E o que o Senhor Jesus está fazendo aqui é exatamente nos redirecionando para que os nossos olhos estejam fitos nos céus. Portanto, o jejum é entender uma questão bem básica dessa realidade interna com a realidade externa. A realidade externa, ela precisa estar intimamente ligado e conectado com a questão, a interna com a externa, porque aquilo do coração, é por isso que o texto está falando do coração, é exatamente do coração que procedem as fontes da vida. E o interessante é que o mundanismo é sutil, porque o mundanismo ataca a oração e o jejum não de forma direta, dizendo é errado orar, é errado jejuar. O mundanismo não é contra a oração, mas o mundanismo vem na oração com a sutileza para distorcer a questão da oração e do jejum. Então não é simplesmente destruir para dizer, olha, vocês não podem orar, vocês não podem jejuar. É simplesmente, cristãos, vivam um cristianismo tão fajuto, que a oração de vocês e o jejum de vocês também é fajuto. Porque eu vou destruir a vida de vocês, não proibindo vocês, isso mundanismo, proibindo vocês de fazer tais realidades, mas que vocês vivam tais realidades de forma inadequada. Portanto, quando eu falo mundanismo, eu estou falando a filosofia do mundo, a sutileza dos argumentos de Satanás, que acabam entrando no nosso coração e pervertendo o nosso entendimento. Nós precisamos entender que quando nós oramos e jejuamos de forma inadequada, nós retiramos a beleza da oração e do jejum, e então nós olhamos para um coração orgulhoso, que distorceu aquilo que o Senhor veio reorientar e nos conduzir segundo a graça dele. A recompensa que buscamos sempre será primeiramente e primariamente a Deus. Essa é a recompensa que você deve procurar no seu jejum e na sua oração. O jejum, portanto, coloca à prova da motivação. Imagine você olha para aquela comida e você sente aquele desejo por aquela comida, enquanto você estava se colocando numa disposição espiritual, de dizer, Senhor, eu vou me negar, eu vou negar a mim mesmo, temporariamente, e Deus não lhe pediu isso, Deus não, no Novo Testamento nós não encontramos nenhuma ordenança, o dia da expiação do Antigo Testamento não é válido, porque o dia da expiação vinha com sacrifícios de animais,
Na nova aliança não há nenhuma obrigatoriedade, é por isso que muitos não jejuam com tanta frequência, porque não há essa questão religiosa do jejum. Então é algo que é uma disposição interna, algo que se você quiser você faz. Então Deus não pediu isso de você e você diz: Senhor, eu vou fazer isso. Mas de repente você olha para aquela comida que é gostosa, que é maravilhosa, e você fala bem assim: eu não aguento, eu não aguento ficar longe dos prazeres dessa terra. Portanto, o jejum prova as nossas motivações. Olha, eu vou me privar durante um tempo e eu vou ter esse autoexame para que eu possa me dedicar mais ao Senhor, para que eu possa entender que, como disse o apóstolo Paulo, tudo me é lícito eu comer, mas nem tudo convém. Então, se eu promovi o jejum para mim mesmo, não convém que eu coma, ainda que seja lícito. Eu não me deixarei dominar por nenhuma destas coisas. E ele está falando isso à igreja de Corinto, exatamente dentro do contexto de comida. Eu não serei dominado por essas coisas. Então a ideia é: os céus me dominam, porque eu busco os céus, não as coisas dessa terra. Eu não sou cativado pelas coisas dessa terra. O jejum tem essa intenção: mostrar a motivação do coração e a disposição do coração. Portanto, a ideia é que o jejum, ele coloca à prova a nossa motivação. Se na nossa busca por nossas necessidades, nós queremos as nossas necessidades, então eu jejuo para que Deus me dê alguma coisa que eu necessito, ou se simplesmente eu entendo a supremacia de Deus. Deus, o Senhor é supremo e eu quero o Senhor, porque o Senhor é tudo que eu preciso, eu não preciso de mais nada além de Ti. E então Ele, como um bom Pai, e Ele disse que cuidaria bem de nós, foi Ele quem inventou a comida, foi Ele quem nos deu o estômago, e não há nada de errado em comer, pelo contrário, é uma bênção, é uma dádiva, mas Ele que cuida muito bem de nós, nos dará todas as coisas. Então nós não ficaremos preocupados com o que comeremos, mas antes nós negamos a nós mesmos, para então nos dedicarmos mais ao Senhor Deus. É como o próprio Senhor Jesus disse, quando foi tentado por Satanás no deserto, que ele disse que não só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E então o Senhor Jesus está citando um texto de Deuteronômio, quando Deuteronômio no capítulo 8 diz: o Senhor, isso relacionado ao povo de Israel no Egito, o Senhor te fez passar fome. Vocês, judeus, o Senhor fez vocês passarem fome, para provar e testar vocês, para saber se era o Senhor mesmo que vocês queriam. Então a ideia do jejum é exatamente provar e testar as nossas motivações. Portanto, o jejum não é para Deus, o jejum é para nós nos aproximarmos mais de Deus e termos mais de Deus. É isso que nós precisamos entender. O verso 18 vai falar sobre essa questão do interior e do exterior, conforme eu já falei. Mas agora eu gostaria de chamar a atenção para algo bem específico, aquela realidade que o outro vê dentro do exterior, porque alguém desfigura a aparência para provar que está jejuando. Esse é o exterior. Mas e o interior? O interior a gente não vê, mas o Senhor enxerga. E o Senhor sabe qual a nossa motivação. E Ele é tão misericordioso que Ele está reorientando a nossa motivação a partir das Sagradas Escrituras, a partir do ensino do Senhor Jesus. E nós não estamos isentos, irmãos, de pecar nesse particular. Por isso nós precisamos ser reorientados pelo próprio Senhor, para que então nós venhamos buscar no jejum direção e proteção. Sermos dirigidos por Deus para a vontade dEle e sermos protegidos por Deus de nós mesmos, da nossa ansiedade e da nossa pecaminosidade. Portanto, a comida e a bebida são formidáveis. Eu gosto muito de comer. Quando sair daqui, provavelmente eu vou fazer isso. Você também gosta muito de comer. Eu sei disso. E olha que eu não conheço todos aqui, mas eu sei disso. Por quê? Porque comer é bom. Comer é bom. E para alguns é até mais difícil. Imagine quando você olha assim e você vê aquele prato
e é como nós dizemos na nossa expressão, nós comemos com os olhos, né? A gente olha o prato e a gente ainda diz assim: Senhor, graças a Deus, porque o Senhor inventou essa comida. E dependendo da comida, se for aquela comida que você gosta mesmo, né? Aí você olha assim e fala bem assim: olha, como eu vou comer com gosto essa comida. Mas nós precisamos entender que quando nós jejuamos, nós estamos dizendo: a comida é boa, mas Deus é melhor. Deus é melhor. E eu quero mais desse Deus. Digo que quando estava preparando o sermão, lendo um livro em específico sobre esse assunto, porque sempre quando eu vou pregar, eu gosto de ler um livro para minha devoção particular sobre um determinado assunto. Deus falou muito ao meu coração através desse livro, porque nós somos tendenciosos a acharmos que aquilo que é comum e trivial do Evangelho não é tão belo. Mas nós precisamos entender que a beleza está nas coisas simples. E o jejum é algo tão simples que não foi ordenado, mas que a gente deve desejar tanto, 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 porque desejar jejuar é desejar a Deus. Gostaria de findar citando João Crisóstomo, que foi um pai da igreja que recebeu a alcunha de boca de ouro porque ele era um pregador excelente na sua época. Ele disse o seguinte: você jejua? Dê-me prova pelas suas obras. Se você vir um homem pobre, tenha pena dele. Se você vir um amigo sendo honrado, não tenha inveja dele. Não deixe somente sua boca jejuar, mas também o olho, o ouvido, os pés, as mãos e todos os membros do corpo. Ele está querendo dizer com isso que uma vida piedosa alcança todas as esferas da vida, no aspecto de que não é simplesmente uma parte da sua vida que jejua, mas toda a sua vida em busca para viver na presença de Deus. E ele ainda termina fazendo um trocadilho, dizendo o seguinte: do que adianta jejuar não comendo, mas mordendo e devorando uns aos outros. A ideia é: jejue, porque jejuar é uma coisa certa, mas jejuem com as motivações corretas e também com atitudes corretas. Gostaria de concluir dizendo que homens piedosos, eles jejuaram no passado. Você pode ver, por exemplo, Davi, que jejuou antes do seu filho morrer, quando Deus disse que ele iria morrer, e ele estava no ventre de Batseba, e ele jejuava para aquele menino ficar vivo, e então depois o menino veio a falecer. Nós temos o jejum de Esther, que era para que o povo que estava no exílio, o povo de Israel, não fosse destruído, não fosse morto pelas mãos de Ramã. Nós encontramos jejum de Moisés, de Elias, de Daniel, de Esdras. Agora, todos esses jejuns, eles tinham um objetivo de conduzir o povo de Deus para próximo de Deus e para livrar especificamente da morte um povo, como no caso de Esther, para livrar um filho da morte e as aflições da destruição e tudo mais. As aflições levavam o povo a jejuar. Agora nós precisamos olhar para Mateus capítulo 4, quando nós encontramos o jejum do Filho de Deus, quando ele jejuou, não para se aproximar mais de Deus, porque não foi esse o objetivo, ele já estava junto a Deus, comungando da glória eterna dos céus, mas ele se encarnou para nos salvar. O jejum de Jesus foi em nosso favor, foi para que ele então resistisse o inimigo e como representante da humanidade, como o segundo Adão, ele vencesse Satanás, resistisse Satanás, para que então ele fosse qualificado dentro das tentações que ele passaria para ser o nosso Salvador. Ele foi testado, ele foi provado e ele foi aprovado por Deus para a nossa salvação.
Portanto, o jejum do Senhor não foi para nos livrar de uma morte física, mas para nos livrar da morte eterna. O jejum do Senhor não foi para nos livrar de uma aflição terrena, mas para nos livrar da aflição do inferno. Que nós possamos entender que se o nosso Senhor Jesus Cristo jejuou, nós também podemos usar essa ferramenta que Deus colocou à nossa disposição para termos mais de Deus e para vivermos para a glória de Deus Pai. E que Ele nos abençoe na nossa vida cristã. Gostaria de lançar um desafio, principalmente para aqueles que participam do nosso grupo familiar. Separe um dia na semana antes da quinta-feira. Na quinta-feira nós sempre estudamos e recordamos o sermão. E a ideia é inclusive nós colocarmos em prática o que ouvimos. Porque não adianta nada nós ouvirmos o que estamos ouvindo aqui, não refletirmos de forma mais detida e não colocarmos em prática. Então a ideia é que nós venhamos colocar em prática o que nós ouvimos. E nós discutimos a praticidade do sermão às quintas-feiras. Então eu conclamo os irmãos para que jejuem essa semana. E como eu disse, não há problema nenhum de você jejuar e falar. Não há problema nenhum, contanto que você não chegue no grupo familiar e falando bem assim: olha, eu jejuei 3 dias, eu sou melhor do que os outros. Você jejua 3 dias? Contanto que não seja para mostrar, com a intenção de ser visto, mas que seja como uma forma de caminharmos mais próximos do Senhor Deus e falarmos: olha, eu tenho jejuado. A questão não é falar, a questão é da motivação, como nós temos estudado. A questão não é pública, é a questão quando eu faço público, para que eu seja notado, louvado e honrado. Portanto, vamos jejuar para que nós possamos crescer mais no conhecimento e na graça de Deus e para que o Senhor conduza essa igreja segundo a vontade dEle cada vez mais. Amém.